A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são do seu maior interesse. E hoje o nosso tema é o pensamento. Como o Espiritismo vê o pensamento e quais as suas consequências? É isso que veremos na entrevista de hoje. Acompanhe. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. O tema de hoje é pensamentos. E o nosso entrevistado é nosso querido amigo, médico especializado em medicina de família e comunidade, Marcelo Colli. Marcelo, seja muito bem-vindo. E aí, Lúcio, obrigado. Bom estar aqui com vocês de novo. Realmente. Bem, a ideia é falar um pouquinho sobre pensamentos, né? Veja, muito se fala sobre o poder do pensamento, né? O que o Espiritismo tem a falar sobre esse ponto em especial? Pensamento, embora pareça uma coisa tão simples, né? Pensamento, mas ainda assim há muita divergência a respeito desse assunto. Pensar sobre o pensamento, por assim dizer, é uma dificuldade. Joana de Ângeles, que é um espírito que escreve obras pelas mãos do Divaldo Pereira Franco, um médium, diz assim que são cerca de 60 mil pensamentos produzidos na nossa cabeça todos os dias. De 60 a 100 mil pensamentos são produzidos lá. A gente podia tentar olhar a partir das neurociências e tentar entender o pensamento como uma descarga elétrica, né? Um impulso. Você conhece bem, você é médico também como eu, e deve lembrar lá que de repente ativam-se alguns neurônios, disparam lá e alguma coisa acontece no cérebro que vem a ser um pensamento. Agora, é claro para qualquer um que o pensamento é muito mais do que um fenômeno elétrico que acontece na cabeça das pessoas. Então eu queria que a gente pensasse hoje do pensamento sob dois pontos de vista. Primeiro, o pensamento como uma expressão da inteligência, que é aquela pergunta assim, quem pensa, afinal de contas? Quem pensa é o nosso cérebro? Da onde que vem o pensamento? Então, para nós está bem claro que pensamento, enquanto expressão de uma ideia, vem da inteligência. E nenhuma inteligência vem da matéria. A inteligência vem do espírito. Então, o pensamento é uma vestimenta que se dá às ideias que vêm lá do nosso espírito. Então, o espírito tem uma ideia. Você já percebeu como algumas vezes a gente tem dificuldade em definir alguns pensamentos? A gente tem uma ideia e traduzir, dar essa formatação, parece difícil, porque é isso mesmo, o espírito está lá, ele tem uma determinada ideia, e nessa interface com o nosso corpo, quando ele vai tentar transformar essa ideia em algo palpável e transmitível, às vezes fica até meio difícil de reunir as palavras, organizar isso de uma maneira que faça sentido. Então vamos entender assim, inteligência é um atributo do espírito que tem ideias. No contato do espírito com o corpo, essas ideias se transformam em pensamentos. Então ativa determinadas partes do nosso cérebro, elas se associam, se organizam, e esses pensamentos daí podem se tornar palavras, atitudes e diversas outras coisas. Tudo começa ali no pensamento. O pensamento é o ato por excelência, né? Qualquer atitude que a gente toma, a gente pensou para fazer. Por mais que a gente diga, eu fiz sem pensar, a gente nunca faz nada sem pensar. Às vezes a gente não pensa o suficiente, às vezes a gente não pensa bem, às vezes a gente não reflete antes de fazer, mas qualquer coisa que a gente faça foi de alguma maneira mexida lá no nosso cérebro, veio esse comando, essa ideia. O segundo aspecto que a gente tem que olhar para tentar entender o pensamento é, do ponto de vista espiritual, aquela história assim, pensar e agir, como é que funciona o pensamento para o espírito? Então, o pensamento, ele já, quando ele se configura como pensamento, ele já saiu do mundo espiritual, ele já está no nosso cérebro. Então, por isso, André Luiz, que é um outro espírito que vai escrever pelas mãos do nosso médium mais conhecido, Francisco Cândido Xavier, ele sempre destaca para nós, pensamento já é matéria, porque o pensamento é quando aquilo que o espírito produziu já está impresso no mundo material. No cérebro físico. E eu posso olhar essas duas coisas daí, o pensamento ali impresso no cérebro físico, com a ativação dos neurônios e os potenciais de ação, e as emanações que o pensamento faz em fluidos mais sutis. É aquela história de que um pensamento que eu possa enviar na tua direção, mesmo que eu não coloque ele em palavras, ele já está materializado no meu cérebro, mas ele também vibra na sua direção. Então ele também provoca alguma alteração nesse ambiente todo que nos cerca. Então a gente pode olhar o pensamento dessas duas maneiras, como ato inteligente
por excelência, lá do espírito, e o pensamento como algo que já existe e é palpável no mundo, o que justifica aquela ideia de que nós devemos vigiar os nossos pensamentos, cuidar dos nossos pensamentos, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, porque eles já são alguma coisa no mundo. Então, claro, quando eu estou pensando alguma coisa, de alguma maneira eu já estou traduzindo isso para o meu entorno. E daí quando a gente fala essa história, né, de poder do pensamento, então ele já vai produzir determinadas ações. A gente sabe, por exemplo, que o pensamento, quando está no cérebro, ele já vai influenciando o nosso corpo. Se eu penso nesse momento numa limonada ou numa pedra de gelo, o meu corpo, né, as glândulas salivares já vão agindo, porque o pensamento já vai fazendo toda essa interface. Além dessa básica, tem muitas outras. Essa é a prova que o espírito, pois o pensamento, como você acabou de dizer, né, começa no espírito, atua na matéria mesmo, né? Bom, eu imagino que bons pensamentos devem ter um efeito, ou seja, um efeito poderoso, tanto para si quanto para os outros. Correto, né? Mas calma, nós vamos falar sobre isso após o intervalo. Vai ficar fazendo mistério agora. Fique conosco, retornamos rapidamente. O intervalo é breve, logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, que tem como tema o pensamento e as suas consequências. Fique conosco. Estamos retornando com o nosso amigo Marcelo Collin, médico especializado em saúde da família e comunidade. O nosso tema de hoje é pensamento. Antes do intervalo, eu propus a ele a seguinte pergunta: o que são bons pensamentos e o quanto isso seria bom para nós e para os outros? Vamos lá. Aqui eu queria que a gente fizesse realmente um certo recorte, porque nos últimos anos virou bastante moda essa história de que o poder dos pensamentos positivos, né? Os americanos trouxeram isso com muita força, isso deu origem a vários filmes e as pessoas começaram a falar, né, desse poder de atração ou disso ou daquilo. É fato que os pensamentos são a base para qualquer realização. Tudo que eu consiga realizar em algum momento, eu tive que produzir no meu pensamento. Às vezes, do meu pensamento até a realização, tem um longo caminho. Tem projetos que levam uma vida ou mais vidas para serem realizados e eles começaram no pensamento. Mas eu acho que a gente tem uma visão um pouco superficial a respeito dessa história do que é pensar positivo. Porque algumas pessoas olham para o pensamento positivo e tem aquela inter-relação que se faz sempre com a história da Poliana, né? Poliana é aquela história que era a pessoa que sempre tinha uma visão muito branda, muito positiva, muito feliz, mesmo dos acontecimentos os mais ruins. E isso, para mim, é um risco nas nossas vidas, assim, porque nós ainda vivemos um planeta onde existem muitas injustiças, muitas iniquidades, muito sofrimento, muita violência. E nós precisamos agir, às vezes, de uma maneira contundente no meio disso. Então, quando a gente está falando em pensamento positivo, a gente nunca pode misturar pensamento positivo com uma visão idealizada das coisas. Pensar positivo é pensar bem. Então vamos tentar entender assim, nós temos essa faculdade no nosso espírito que é a intelectualidade. Né? A intelectualidade vem do espírito, o espírito pensa. Pensar bem, para que eu possa pensar bem, é eu ter um pensamento que me leve a um lugar melhor. Uma das premissas mais básicas do pensar bem é pensar certo. Então, às vezes eu estou vendo uma situação que ela é de sofrimento. E eu não tenho que ficar olhando para aquilo, eu vou agora extrair o lado positivo e deixar as coisas acontecendo como estão. O pensamento ele tem que ser capaz de dissecar a realidade, que a gente consiga apreender ela como ela é, para que a gente tenha ações que venham a mudar as coisas que precisam ser mudadas também. Então, um bom pensamento, acima de tudo, é um pensamento correto, é um pensamento justo, é um pensamento acertado. Então, se eu tenho coisas que precisam ser mudadas no dia a dia, eu não posso ficar fazendo uma visão idealizada. Então, às vezes, eu tenho um juízo de uma pessoa que convive comigo, vamos pensar alguém no nosso lar. Às vezes, a gente tem pessoas no nosso lar que têm desvios de caráter. E o pensamento
bom, nesse caso, não é o pensamento que vai dizer, não, imagina, essa pessoa é boazinha, não tem nada a ver. Não, o pensamento bom é aquele que vai buscar perceber a realidade, entender e interpretar corretamente para que a gente possa agir de uma maneira positiva. Então, se você tem um homem que tem um problema com álcool dentro de casa, o bom pensamento não é, imagina, vai dar tudo certo, é só esperar que vai acontecer. Fundo, ele é bom. Então, essa aura de otimismo que as pessoas ligam ao pensamento positivo não é correto. O pensamento positivo é um pensamento educado para dissecar corretamente a realidade e nos ajudar a intervir de uma maneira que seja satisfatória, de uma maneira que mude as coisas. Mas para melhorar, porque, mas a gente sempre pensa assim, né? Algumas pessoas têm uma tendência usando o termo vulgar, pensar coisas ruins, né? Pensamentos ruins de, enfim, acidentes, doenças, né? Como melhorar a qualidade dos pensamentos, né? Eu acho que quando você citou pensar certo, realmente é bem diferente, né? Agora, o conteúdo do pensamento, porque o nosso pensamento é contínuo, isso é uma característica do ser humano, né? Que nunca se desliga o pensamento, né? Mas em relação a isso mesmo, a melhorar os nossos pensamentos, qual seria o caminho? Então, nós somos desacostumados do pensar. A gente tem muito pouco na nossa cultura o sentar para meditar sobre as coisas. Nós vivemos a cultura dos pensamentos apressados. Então, frequentemente a gente pega as ideias dos outros, os pensamentos dos outros e sai reproduzindo sem refletir mais profundamente. Para que a gente consiga melhorar o nosso pensamento nos dois sentidos, tanto na qualidade, no tom que eles precisam ter, mas também na precisão, o que é necessário é uma meditação mais permanente da nossa parte. Então, por exemplo, apreciar a troca de ideias. Hoje as pessoas têm muita dificuldade em trocar ideias, porque eu só converso com quem pensa igual a mim. Se a pessoa pensa igual a mim, eu tenho prazer em conversar. Se ela pensa diferente, a pessoa que pensa diferente pode nos levar a uma compreensão mais ampla dos acontecimentos da vida. Então, apreciar de novo o pensar, trocar ideias, ao invés da gente ficar conversando só sobre banalidades no dia a dia, o que é muito comum, trocar ideias, impressões sobre o que está acontecendo, o que precisa ser feito, já nos leva a uma qualidade melhor de pensamento. E outra é tentar daí povoar com opiniões que sejam de fato construtivas, porque dependendo das fontes que a gente vai buscar, a gente vai pegando só um determinado viés e que vai nos puxando para baixo. Então, como hoje a sociedade nos puxa muito para uma visão materialista, eu acho que a gente buscar leituras edificantes, espiritualizadas, buscar contato com filmes e outras mensagens espiritualizadas, hoje já é contrapor. A gente passa a maior parte do nosso dia nessa briga com a matéria e as dificuldades da matéria, e os pensamentos tendem a se concentrar muito numa visão material da vida. Então é necessário oferecer esse outro lado espiritual. Então fazer parte de um grupo religioso, fazer as suas leituras complementa essa visão que pode ser muito limitada, muito parcial dos noticiários e das coisas que estão girando em torno das coisas do mundo. Então, para a gente pensar melhor, é necessário que a gente se habitue a pensar e inclua no nosso repertório de fontes outras fontes diferentes e, é claro, a gente tem que destacar a espiritualidade de alguma maneira, esses pensamentos mais edificantes. Acho que, aproveitando que você citou até anteriormente, né, a Joana de Ângeles, que é uma autora espiritual, né, que escreve através do nosso querido Divaldo Franco, né, pessoa conhecida, de valor inestimável. Ela, como você disse anteriormente, ela aborda muito isso, a tal da série psicológica dela, como ela fala sobre isso, né? Eu realmente acho que é algo que a gente deve, que é uma fonte, como você citou anteriormente, de estudos que eu acho que vale muito a pena, né, a gente deixar essa dica. Né? A doutrina espírita nos ajuda nesse sentido a pensar melhor sobre coisas que são sofridas e continuam sendo sofridas, mas são mais bem entendidas, como doenças congênitas, problemas com bebês, desigualdades sociais. Elas continuam sendo sofrimentos e dificuldades, mas à medida que o nosso pensamento se torna mais amplo e a gente tem uma compreensão mais completa desses acontecimentos, a gente vai conseguindo ter aquelas atitudes importantes. Então, o bom pensamento é aquele que nos leva a depois conseguir ter atitudes mais corretas diante daquilo. E nessas situações, por exemplo, ao invés de fugir, vai sempre nos convidar a abraçar, intervir e modificar essas situações. Marcelo, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença. E você, fique conosco, pois o programa segue adiante.